Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãs, servos e serva do Deus vivo. Deus lhe abençoe nessa manhã de sexta-feira. E você que já segue no nosso canal ou ainda não segue, segue lá no nosso canal no YouTube, @Sede da Palavra com o presbítero Marcelo Bertoldo. E quero deixar uma reflexão nessa manhã para abençoar a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28, está escrito: cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Falando de missões, sempre digo que tudo que Deus faz através de missões. Se o propósito de Deus é fazer com que toda a humanidade chegue ao conhecimento de Deus e que todos os países conheçam Jesus como o único e suficiente Salvador e que toda a terra venha ao conhecimento da verdade. E se eu não tem desejo nenhum por missões, a probabilidade é que nós precisamos nascer de novo. Missões está no coração de Deus. Missões foi projetado por Deus. Missões é Deus através da nossa vida. Paulo foi um grande missionário que Deus levantou nessa época para uma geração entender a vontade de Deus. No capítulo de número 20, em Atos, ele diz: cuidai-vos de vós mesmo. Ele está dando uma alerta aos crentes que ele deixa e partindo para outro lugar, ele vai dizer: cuidai-vos de vós mesmo e de todo o rebanho. Paulo ele dá uma instrução a um grupo de crentes, a obreiros, para que os lobos que estão em volta não destruíssem o rebanho de Deus. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. O propósito de Deus é que nós possamos estar de pé para entender a vontade dele para a nossa vida. Cuidai de vós mesmo. O primeiro compromisso que o crente tem é cuidar de você, cuidar da sua vida. Em vez de você ficar olhando para o A e para o B, para aqueles que estão à tua volta, aqueles que estão se levantando, aqueles que estão te acusando, aqueles que estão te apontando, olha somente para Jesus. Jesus é o foco, Jesus é a atenção, é Ele quem vai te dar a capacidade para você realizar missões. Cuidar de vós mesmo e do rebanho de Deus que Ele constituiu. Deus colocou na nossa mão algo sobrenatural. Deus colocou na nossa vida para que nós possamos realizar. Missões se faz com os pés dos que vão. Missões se faz com o joelho dos que oram e missões se faz com as mãos dos que contribuem. Lembra quando Jesus chegou ali em Samaria, no poço de Sicá? A Bíblia diz que anteriormente os samaritanos não queriam hospedar Jesus. Jesus vai para Samaria e perto desse poço, a Bíblia diz que chegando ali, ele despede os discípulos a comprar comida. E quando os discípulos voltam, ele vê Jesus conversando com uma mulher samaritana e ele pergunta ao Senhor: Senhor, não vai comer? Jesus respondeu ele. Mas o propósito dos discípulos ali era interromper a conversa de Jesus. Quando Jesus está dialogando com a samaritana, ele pergunta se ele não vai comer. E Jesus vira para os discípulos e disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E talvez eles perguntaram, mas outrora estava sendo rejeitado, agora alguém trouxeram comida para o mestre. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou. Para que Deus te levantou? Para que Deus te elegeu? Para fazer a vontade daquele que te enviou. A mulher diz: o poço é fundo e não pode tirar água. Jesus disse: se tu soubesse quem é quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Uma alma vale mais que muitas coisas. Pregar para uma alma e pregar para uma multidão é o mesmo sentido, é o mesmo valor, é o mesmo poder, é o mesmo sangue, é a mesma autoridade, é a mesma convicção, é a mesma chamada. Pense nisso, não desiste. Olhai por vós e cuidai de vós mesmo, a qual Deus te constituiu.